Aí o senhor vai me dizendo. Agora eu vou ter que mexer, eu vou ter que Vai rodar por aqui. passando na hora. É assim, hoje eu fiz uma apresentação na NP dessa forma. Me diga, é Tranquilo. para ir passando? Agora, na hora que for para começar, você me avisa, tá Pode bom? começar, já pode começar. Tá? Então, senhores, vou olhar o horário aqui. Eu agradeço. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade aqui de fazermos essa apresentação. Esse é um trabalho que nós fizemos a várias mãos. Essa apresentação nós fizemos junto com o professor Ronaldo Carmona, que é da Escola Superior de Guerra, foi preparada com apoio aqui da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Então, só... Alexandre, vai para o próximo, por favor. Obrigado, né, primeiramente, pela, pela oportunidade aqui de falar um pouco. Opa! Uma coisa aqui. Aqui. Opa, desculpa, aconteceu. Saiu do. Ok. Pronto. Pronto, já voltamos. Então, isso aqui, gente, conforme eu combinei com todos aqui, com o Alexandre, com o Belisário, que a gente ia fazer essa apresentação dentro do tempo que os senhores dispõem. Nós íamos conversar um pouco sobre a nossa nota técnica que nós divulgamos. Então, nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos recentes, a repercussão, as oportunidades que existem, as descobertas que existem aqui do outro lado do oceano, em Gana, Costa do Marfim, Libéria, e na margem análoga aqui vizinha a nós, aqui depois da Foz do Amazonas, as descobertas que houve tanto na Guiana quanto no Surinames, que são os nossos vizinhos. Depois a gente fala um pouco sobre os desafios, o entrave ambiental, que é um dos maiores desafios do Brasil, né? Vamos falar que esse desafio também ele gera oportunidades, porque, como já é conhecido dos senhores, conhecido da indústria, conhecido dos chineses, né? O caractere chinês de desafio que geram oportunidades. E vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da cadeia industrial de serviço em suporte a esta área, que é de exploração e produção, e de próximas rodadas. Pode passar, por favor. Bem, o que nós falamos? Nós escrevemos uma nota técnica que teve uma repercussão imensa no Brasil inteiro. Essa nota técnica ela é intitulada Um Novo Pré-Sal, no Arco Norte do território brasileiro, o Arco Norte justamente que engloba todo esse território aqui que nos abriga, que é aquele que fica acima do paralelo 16, e nós falamos justamente de um novo pré-sal no Arco Norte. O que é este pré-sal? Claro que pré-sal implica que você tenha reservas petrolíferas que tenham o que eles chamam de camada de sal. No pré-sal, na margem leste do Brasil, ali na bacia de Campos, de Santos, que margeiam o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, eles têm uma camada de sal imensa, né, de em torno de 2 quilômetros, 2,5 km. Nós não temos essa camada de sal aqui. Nós não temos. É melhor, é bom que se fale isso. Quando a gente fala novo pré-sal, pelo volume que essa nota técnica abarca, pelo o número, né, extraordinário que nós estamos falando, daquilo que pode mudar aqui as estratégias brasileiras em termos de produção de energia na área de petróleo. Pode passar, Belisário, por favor.
esse breve histórico que eu queria mostrar para vocês, conforme eu já falei anteriormente, houve, no primeiro momento, uma repercussão muito grande aqui nos diversos setores, na imprensa local aqui do Maranhão. Nós estamos falando também de repercussão na imprensa e meios especializados e na imprensa nacional. Na imprensa local, nós falamos de repercussão em jornal, em televisado, que aí a TV Mirante, que é repetidora da TV Globo aqui, o Jornal Pequeno, que é um jornal de grande circulação e muito tradicional também no Maranhão. E nos meios especializados, nós tivemos repercussão na revista, por exemplo, que chama EPBR, que é a Exploração e Produção do Brasil. E também, ali em cima, na imagem do YouTube, nós temos um dos coautores desse trabalho. Esse trabalho, eu não falei, mas os autores desse trabalho estão aqui, que são o Pedro Zalan, que ele é um geólogo conhecidíssimo na área de petróleo, foi da Petrobras, agora tem empresa própria. Aqui é o professor Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra, e eu, que sou da Universidade Federal do Maranhão. E na imprensa nacional, nós ilustramos aqui com o Estadão, uma matéria que saiu no Estadão, mas saiu em vários outros jornais do Brasil. Saiu no Ceará, saiu no Rio Grande do Norte, saiu aqui no Pará, saiu em vários outros estados do Brasil, inclusive na CBN, em rádios, etc. Então, houve uma repercussão imensa no Brasil inteiro daquilo que nós chamamos, e de fato tem que ter essa repercussão grande, porque é uma oportunidade gigantesca de o Brasil, em vez de concentrar todos os seus esforços, de colocar todos os ovos em uma única cesta, que é a cesta ali concentrada, que a gente chama da picanha do pré-sal, para ela sair dali e vir para a margem, que se chama a margem equatorial do Brasil, que tem muito, né? E nós vamos mostrar aqui, muito óleo, em torno de 20 a 30 bilhões de barris. Pode passar. A formação, né? Eu acredito que todos aqui conhecem, mas não é muito recordar que há 150 milhões de anos, o Brasil e a África eram um só continente e depois foram se separando. Com essa separação os hidrocarbonetos, eles são originários das florestas que foram submetidas a altas temperaturas e pressões. Por isso que elas ali, né, altas temperaturas e pressão, eles vão se afastando, vão empurrando o solo, vão empurrando as florestas, as matas mortas, e elas se tornam, então, petróleo ou gás, né? Óleo ou gás. Então, o que nós estamos falando é justamente dessa separação, e isso justifica por que a gente encontra tanto do lado do Brasil quanto do lado da África grandes campos de petróleo, que nós vamos falar daqui a pouco. Pode passar, Brisa, por favor. Aqui, o que nós mostramos é justamente esse formato que nós, do setor do petróleo, à época da descoberta, em 2006, nós cognominamos de picanha, né? Porque realmente é um campo de muita produção de óleo, e que isso aumentou extraordinariamente a produção de óleo do Brasil, de forma a que hoje o pré-sal é a maior área de produção de petróleo do Brasil. O Brasil, então, nos próximos anos, e para isso também há esse debate, a EPE e o Ministério de Minas e Energia, inclusive o ministro Bento falou recentemente, que o Brasil quer se tornar no 5º maior produtor de petróleo do mundo e o 4º maior exportador de petróleo do mundo. Para isso, é necessário que haja reservas. Produção de petróleo, é necessário sempre você ter reservas. Então, essas reservas, como a gente vai falar aqui, elas não podem ser centradas em um único campo, em um único
em únicos campos, né? Por exemplo, essa bacia de Santos, Campos, que agora ela está concentrada. Pode passar. Como é que essa correlação, né? Essa transatlântica, essa correlação equatorial transatlântica, ela ocorre? Do lado direito, acima, a gente está vendo a África, né? Uma boa parte da costa da África, Serra Leone, Libéria, Gana, a Costa do Marfim, e do lado de cá nós temos a margem equatorial. A margem equatorial que vai desde a foz do Amazonas até a bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Então, ela vem Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, bacia de Barreirinhas, bacia do Ceará e bacia Potiguar. Ela percorre essa costa inteira. E por que a gente suspeita, né, dessa correlação? É interessante notar que esse campo aí da Guiana, ali em cima, né, que vocês estão vendo em amarelo, ali na costa da Guiana, o campo de Zeidas, ele tem uma produção gigantesca, ele tem uma produção equivalente a outro campo da bacia de Campos, que é o campo de Lula, que tem 1 bilhão de barris. Esse campo de Zeidas tem também 1 bilhão de barris. Para vocês terem uma ideia, Guiana chegou a 9 bilhões de barris equivalentes. 9 bilhões. Ora, o pré-sal hoje tem em torno de 40 bilhões de barris equivalentes recuperáveis, pelo que foi estimado pela Agência Nacional do Petróleo. Pode ir tocando, por favor, Belisário, por gentileza, para a gente mostrar essas correlações. Pronto. Olha só a correlação dos campos, e olha só esse campo da Guiana com Serra Leone, e como essas fraturas elas vão se estendendo, essas fraturas elas se estendem de fato em todo o Oceano Atlântico, e isso demonstra essa ligação, né, histórica e geológica que tem um lado com o outro do Oceano Atlântico. Pode passar agora. E como é que é essa descoberta aqui do que nós conversamos na nota técnica? Aqui em cima, em amarelo, os que os senhores estão vendo é Guiana, logo abaixo é Suriname. Do lado, os senhores estão vendo a Venezuela, né? O óleo que nós estamos falando, a estrutura geológica de que nós estamos falando é muito similar a esse óleo que é gerado na Venezuela, que é de altíssima qualidade. A Guiana, né, para você, como eu falei aqui anteriormente, tem esses campos aí estimado, ela chega em torno de 9 bilhões de barris. O Suriname, ele foi um dos poucos países do planeta, que foi superavitário mesmo durante a pandemia. Então, tem um outro fator também que a gente tem que conversar, que é justamente sobre a importância desse investimento, né? Esse investimento ele chega na hora de uma necessidade muito grande do Brasil e do mundo, em que a gente está submetido a uma crise gigantesca causada pela pandemia. E aí, conforme eu falei, tem a Foz do Amazonas. Na Foz do Amazonas, por conta desse debate extraordinário ambiental, eu acho que vocês que são, inclusive, vivem a Amazônia muito mais do que eu, que sobrevivem à Amazônia muito mais do que eu, sabem que aquilo que eu chamo de ataques, nós sofremos ataques estrangeiros via ONGs internacionais. Então, nós temos uma agenda de ONGs internacionais que tem uma força muito grande em território brasileiro e que conseguem, por exemplo, na Foz do Amazonas, a empresa Total ela saiu do Brasil. Saiu do Brasil porque esperou 10 anos por uma licença ambiental que nunca teve. Então, ela saiu, né, porque ela sabia, ela queria fazer esse investimento na Foz do Amazonas, mas não conseguiu, né? Ela estava vendo que podia
ter muito óleo nessa Foz do Amazonas, mas acabou entregando para a Petrobras. O que nós estamos falando é desse campo vermelho e azulado aí, que é o que se chama de Bacia Pará-Maranhão. Essa Bacia Pará-Maranhão ela foi removida da licitação que vai ocorrer agora em outubro de 2021, na 17ª rodada de licitação da ANP, ele foi removido em um parecer, senhores, que eu não vou exarar esse parecer, falar desse parecer aqui, mas a grande razão que eles alegam para não autorizar essa licitação, que o órgão ambiental alega, é desconhecimento. Desconhecimento sobre essa área. O que para nós, que somos da academia, eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, e que dialogo aqui, já fui pró-reitor, já não só diretor da ANP, eu fui pró-reitor também, dialogo muito com a comunidade, a gente se assusta muito em saber que essa razão foi a razão principal para falar que não se conhece. Ora, eu dou pelo menos um exemplo. Para que a gente tenha, tanto na Foz do Amazonas quanto aqui, para que a gente tenha embarcações circulando, tem que haver estudo de impacto ambiental. Todas fazem estudo de impacto ambiental. Então, nós não compactuamos com essa fala de que há um problema de desconhecimento. Não, há conhecimento. Quem produz esse conhecimento são as universidades do Maranhão, do Pará, do Amazonas, todas essas universidades da Amazônia, acima do Arco Norte, produzem muito conhecimento. Então, nós ficamos um pouco estupefatos por essa razão que se fala aqui sobre a bacia do Pará-Maranhão. A descoberta é aqui, nessa bacia que vocês veem em vermelho e azul. Pode passar, por favor. Voltou, não? Voltou, não. Está repetido o slide. Acho que é o slide. Essa? Pronto, vamos para a forte. A outra coisa, né, a gente viu, na certa eu coloquei ali para recuperar. Então, a costa análoga, do outro lado do Oceano Atlântico, nós estamos falando aqui dos campos também que foram descobertos, tanto aqui na Costa do Marfim, em Ganas. Esse campo aí abaixo é um campo chamado de Jabeli, né? Esse campo de Jabeli, ele também tem em torno de 1 bilhão de barris de petróleo recuperáveis. Pode passar. Alô? Oi. Oi, pode passar, por favor. Não passou para mim, passou para ti aí, Belisário? Belisário está mudo. Tá mudo, né? Tá. Então, aqui, pode ir. Tá, esse campo aqui é só o ilustrativo, esse campo aqui são os campos da Libéria, né? Pode passar. Aqui nós retornamos, então. Pronto, está aqui. Como o que aconteceu, né? E é importante para os senhores que estão mais próximos, nós estamos próximos da Guiana também, os senhores estão muito próximos da Guiana, é importante a gente entender esse campo. Essa parte branca é terra, a parte mais azuladinha é mar, mais clarinha é mar. Esses campos aí, né? Desculpa, nada aqui é terra. Aqui, todos esses campos, eu mesmo estou me confundindo. Aqui, o que nós estamos falando é de campos, né, que estão em rosa e estão em verde. Em rosa ou lilás. Em lilás são os prospectos e os verdes são os campos com as descobertas. O pretinho
são poços que foram furados. Quando você faz uma licitação, você faz sísmica, que é o que nós fizemos, depois a agência aqui no Brasil ela faz a licitação da área, né? Você explora, você fura, e depois você vê se esse campo você pode extrair, se aquele poço, né, você pode retirar óleo e que para aquilo você vai ter lucro, ou se ele é um campo, na verdade, se é um campo produtivo. Então, basicamente, esse é o mapa aqui da costa da Guiana. Em particular, aí à esquerda, há o campo de Lisa, né? À esquerda, em verde, mais ou menos esquerda no centro, é o campo de Lisa, né? Esse campo de Lisa é que é aqui que tem uma produção de 1 bilhão de barris. Claro que do lado esquerdo nós temos a Guiana e do lado direito nós temos Suriname. Pode passar, por favor. E olha só, é uma notícia que é antiga, né? Essa apresentação eu venho conversando sobre ela. Ela cresceu, de fato, eu tenho que recuperar esse slide, ela cresceu, de fato, e conforme eu falei, as duas, tanto Guiana como Suriname, cresceram extraordinariamente por conta justamente desse aumento, desse incremento do PIB, por conta da produção de petróleo em seu território. Pode passar. Bem, gente, agora eu queria fazer uma comparação para ficar bem claro, né? Vamos comparar aquilo que nós vemos ali da Guiana e Suriname à esquerda, que foi a imagem que nós vimos à esquerda, em vermelho, né, que nós estamos mostrando aí é justamente a escala de 50 quilômetros do mapa. Quando você visualiza mapa, você tem que colocar a escala para você ter uma ideia da proporção. Aquela escala de 50 quilômetros ali naqueles campos, e aqui do lado direito é aquilo que está na nota técnica, da Bacia Pará-Maranhão. Então, a escala é equivalente. O que nós descobrimos desse lado direito, que é aqui no Brasil, na Bacia Pará-Maranhão, foram 100 prospectos. Pode passar, Belisário. Foram 100 prospectos. Olha só, desses 100 prospectos... Volta, por favor, rapidinho. É isso aí que vocês viram passar, aquele é o campo de Lisa, né? À esquerda, que veio de lá para... Isso, esse aqui é o que seria o campo de Lisa à direita, né? O que seria o campo de Lisa com 1 bilhão de barris. Agora, imagina, agora pode passar. Eu fiz aqui essa gracinha, que foi colocar os 100 prospectos aqui. Os 100 prospectos para que os senhores pudessem observar qual a proporção que nós estamos falando. Senhores, desses 100 prospectos, desses 100, nós tiramos 10% só. Ou seja, nós fomos extremamente modestos, nós usamos o que internacionalmente a indústria de petróleo usa. Ela tem uma taxa de sucesso de 10%. Em geral, nesses campos aqui da Guiana, Suriname, Gana, Libéria, Costa do Marfim, etc., a taxa de sucesso é maior. Mas nós fomos extremamente conservadores e os 10, usamos só 10 campos. Esses 10 campos, a estimativa é de 20 a 30 bilhões de barris, mas é uma estimativa. O Brasil tem que viabilizar, o Brasil tem que deixar viabilizar que as empresas furem, né? Há uma grande probabilidade que achem, mas as empresas primeiro têm que furar. E o que está acontecendo? Há aquilo que se chama de risco ambiental. Pode ir para frente. Então, vamos falar da janela que se abre, essa janela de oportunidade. Pode passar, Belisário. O que nós estamos conversando, né, aquilo que eu já iniciei desde antes, é o desenvolvimento dessa região norte. Eu não sei se o Jonathan ainda está aí, mas o que nós presenciamos nessa área de quem trabalha com, por exemplo, ele trabalha o Jonathan ainda continua, viu? Oi, Jonathan. Pois é, você que conhece bem esse mercado, o mercado de distribuição de combustível, a gente vê claramente uma separação do Brasil em dois.
quando eu estava na ANP, nós fizemos esse estudo. A distribuição do combustível do Brasil ela é separada em dois. Talvez, e há, né, uma coisa extraordinária acontecendo, que é justamente o fim da Ferrovia Norte-Sul, agora em 2021, que está aí já foi anunciada, que está terminando, provavelmente vai ser o primeiro corte que vai ter por dentro do Brasil. Então, essa região, a região do que eu chamo de Arco Norte, porque ela engloba todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, ela vai ter uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento a partir dessa exploração do óleo na margem equatorial brasileira, ou seja, na margem ali acima do paralelo 16. Pode passar. A questão ambiental foi como eu falei antes, isso aqui é um problema muito grande, né? Isso é um problema muito grande que nós verificamos na nossa nota técnica e que nós falamos um pouquinho. Todas essa aqui nós estamos falando da costa do Pará-Maranhão. Esses blocos, senhores, esses blocos aqui, todos eles foram licitados pela ANP. Esses blocos, eu estou falando, esses blocos verdes, do lado dessa figura roxa no centro, essa bolinha roxa, que chama Parcel Manuel Luiz, e os outros blocos, né, menos esses amarelinhos, todos os outros blocos foram licitados. Sabe quando que o IBAMA autorizou um furo nessa costa? Nunca foi autorizado. E agora nós estamos falando daqueles bloquinhos lá em cima, esses amarelinhos, onde começa alguns blocos da Bacia Pará-Maranhão. Pode ir lá. Pode passar, Belisário. Então, o que nós estamos falando é da questão ambiental como um dos maiores obstáculos do Brasil. O que existe também, senhores, pelo que nós tivemos estudando, conversando com toda a indústria do petróleo, é que há um desconhecimento gigantesco da realidade local. Nós temos universidades de altíssima qualidade aqui no Arco Norte e que a indústria desconhece. Esse fato de você desconhecer aqueles que são os produtores de conhecimento deixa esse debate ambiental muito travado, porque nós temos o que acontece de fato é que o IBAMA, dois técnicos decidem, eles sozinhos, decidem se vai haver ou não uma licitação em território nacional. Dois técnicos, não necessariamente super especialistas naquela área, mas que eles também têm que falar sobre a margem equatorial e têm que dar parecer sobre tudo aquilo que ocorre na margem equatorial. Por outro, o patrocínio, aquilo que chamamos de patrocínio malicioso de informações falsas, que é de interesse, na nossa opinião, de potências concorrentes. O que nós vemos, por exemplo, nós vimos recentemente, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a 17ª rodada no Brasil. Eles já impediram o Pará-Maranhão, já impediram o Foz do Amazonas, querem impedir a Bacia Potiguar, querem impedir agora em Pelotas. No fundo, o que nós vemos é um grande movimento de pinça. Daqui a pouco, eu não acredito que vão ter essa coragem, de impedir a exploração do pré-sal. Claro que essas são todas ONGs internacionais, essas agências internacionais, esses órgãos internacionais, que para nós é muito suspeito. Nós, da academia, nós somos brasileiros, nós somos servidores públicos e nós estamos disponíveis para debater e construir com as agências ambientais esse debate sobre o problema de meio ambiente, sobre corais que seja, sobre mangues, o que seja. O que nós achamos, então, é que há uma necessidade de convergência
entre os conhecimentos. Que convergência de conhecimento? Porque a margem equatorial ela é estudada pelo Pará, pelo Maranhão, pelo Amapá, pelo Amazonas, mas é também estudada pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro, até Juiz de Fora também tem gente estudando aqui a margem equatorial. Então, há um conhecimento muito espalhado no Brasil inteiro e não há convergência desse conhecimento. Esse conhecimento ele não está consolidado em lugar nenhum, ele precisa ser consolidado. Pode passar. Outra coisa também que é importante que os senhores fiquem e se apropriem desse conhecimento é que o Brasil ele está lutando, né, na ONU, né, trabalhando na ONU para autorizar ele explorar além daquilo que é chamado de 200 milhas náuticas. Aí na costa do Brasil, as 200 milhas náuticas seriam essa faixa azul clara, enquanto para nós a gente quer avançar para além dessas 200 milhas náuticas, porque os campos de petróleo que são descobertos agora, nessa nossa nota técnica, elas são em águas muito profundas, tão profundas quanto o pré-sal. O pré-sal está em torno aí de 6.000, 7.000, 4.000 metros de profundidade. A nossa estimativa é que, igualmente, aqui esteja a mesma profundidade, a mesma coisa de Gana, 4, 5, 6, 7 mil metros, 4, 5, 6, 7 quilômetros. E essa margem ela tem que ser estendida porque esse território para nós nos interessa. Nos interessa porque também esses campos eles se estendem para além das nossas 200 milhas. Então, é importante, inclusive, por um motivo estratégico. Assim como nós protegemos a Amazônia Verde, nós temos interesse em proteger e nos apropriarmos da Amazônia, que chama isso aqui de Amazônia Azul. Portanto, agora, por exemplo, na 17ª rodada, que vai acontecer agora em outubro, a ANP autorizou que 2 campos sejam licitados para além das 200 milhas náuticas na costa do Rio de Janeiro, na bacia de Campos e Santos. Pode passar. Então, a ideia é justamente a incorporação das 200 milhas náuticas ao nosso território. E é justamente aqui, né? Nós estamos falando aqui desse território, a importância de você incorporar aquilo que já está mais ou menos incorporado em azul, e o vermelho é o que nós teríamos que incorporar para nos apropriarmos dessa riqueza. Essa riqueza é nossa, essa riqueza é brasileira. Pode passar. Então, quais são as oportunidades? Aqui nós vemos uma oportunidade para toda a indústria do Arco Norte entrar finalmente na grande atividade petrolífera, porque a nossa produção hoje, a produção tanto do próprio Amazonas, do Maranhão e de outros do Rio Grande do Norte, ela é residual quando comparada com o pré-sal. E essa indústria petrolífera é uma indústria pujante. Ela é intensiva, tanto em tecnologia, como a indústria espacial. Ela é intensiva em tecnologia, intensiva em capital. Você fala de milhões e bilhões, em casa de bilhões, tranquilamente. E também, com isso, é a oportunidade para se desenvolver tecnologia e conhecimento para destravar essa grande fronteira exploratória do Brasil. O Brasil só descobriu o pré-sal porque houve investimento em tecnologias de águas profundas. Foi o Brasil que descobriu. E é da natureza da atividade empresarial transformar esses grandes desafios em oportunidade. Então, a nossa ideia é a construção dessa agenda futura que permitirá a utilização da capacidade instalada já, né, dessas empresas, essas empresas de petróleo e gás para o Brasil. Porque uma empresa que vem do Rio de Janeiro, uma plataforma que vem do Rio de Janeiro, ele pode vir até com seu pessoal no início, mas depois vai precisar de pessoal local. Ele vem para ensinar, pode trazer gente da Noruega, etc., mas ninguém vai querer ficar em outro local que não seja aquela terra que você está. Em geral, o que acontece é essa transferência, né, de conhecimento e esse envolvimento da própria indústria local para as empresas
para as empresas locais quando se adequam à indústria de petróleo e gás. Pode passar. Então, os próximos passos para findar, nós criamos agora justamente para fazer essa narrativa, para enfrentar essa narrativa, e hoje mesmo tivemos com a diretoria colegiada da ANP, com todos os diretores da ANP, e mostramos, né, apresentamos a rede que nós chamamos, simbolicamente, inclusive, tem um simbolismo da Amazônia Azul. Nós já temos apoio do ministro Marco Pontes, nós temos apoio, portanto, do MCTI para essa rede de pesquisa. A gente, claro, tem que fazer estudos relacionados a outros, né? Aos impactos econômicos, financeiros, e escalonado na curva do tempo. Inclusive, a gente precisa estudar, né? A gente ainda não fez a expectativa de receitas, participação governamental e as outras questões. Como é que uma empresa de petróleo vai vir para essa costa? Como é que ela trabalha e como é que isso gera conhecimento e negócios para todos? A outra coisa que nós estamos trabalhando é envolvimento. Nós temos já o envolvimento da Federação das Indústrias, tanto que ela que está nos apoiando nesse trabalho, a Federação das Indústrias do Pará, mas a gente também quer a federação de todas as indústrias do Arco Norte, e o envolvimento das bancadas parlamentares do Arco Norte, porque a gente quer fazer a constituição daquilo que nós chamamos de uma frente parlamentar, nem que seja ad hoc, pela inclusão da Bacia do Pará-Maranhão já na 18ª rodada da ANP. A gente tem que desfazer esse nó. Pode passar, eu acho que aqui encerra, se eu não me engano. É isso. Muito obrigado, senhores. Desculpa a demora. Professor Allan Kardec, excelente apresentação. Meus parabéns, muito informativa. E nós aqui no nosso grupo compartilhamos das suas mesmas posições, da sua mesma forma de pensar. Eu vou agora abrir, franquear a palavra, tá bem? Muito bem, obrigado. Amigos, a palavra está franqueada. Se quiser descompartilhar a tela para eu poder olhar as pessoas... Eu vou fazer isso agora, Só um minutinho. Ok, já. Amigos... Eu posso falar, Belisário? Jonathan, por favor. Professor Allan, novamente é um prazer. Eu acabei ficando a apresentação toda, eu já estou de saída, mas eu agradeço. Primeiramente, gostaria de agradecer a excepcional apresentação, e eu tenho visão totalmente alinhada com o professor Allan. Eu lamento muito que a gente perdeu a Texaco, que estava fazendo por muitos anos na década de 70 e 80, inclusive no início da década de 90, ali na região do Foz do Amazonas. Eu creio que no Maranhão ainda continua a prospecção, uma parte foi da OGSIS. Eu creio que atualmente esses campos ficaram para a Eneva, que tem os campos, inclusive com campo exploratório de gás natural, se eu não me engano. O professor Allan pode depois confirmar, com exploração aí de gás natural no estado do Maranhão por parte da Eneva. Eu também tenho essa visão, eu compartilho dessa visão que muito provavelmente esses campos são similares ao que se encontra na costa da África, principalmente em Gana, que tem campos similares aos campos brasileiros, no nosso conhecido pré-sal, né? Como o professor Allan, aí nesse caso sem o sal, mas pré-sal, devido à magnitude dos campos. E eu também gostei muito de ouvir que o professor Allan teve com a diretoria da ANP explicando essa problemática toda, porque, de fato, é uma problemática. Eu concordo também com a visão do professor Allan,
que o problema todinho está relacionado à questão, os entraves ambientais e os entraves das ONGs também, a Amazônia Azul, o tal Barreira de Corais, a X quilômetros da Pororoca, ou qual lá que seja, e essas questões aí ambientais que travaram, vamos dizer, inclusive trabalhos sísmicos na região. Parabéns, professor Alain. Obrigado, Jonathan. Muito, muito obrigado. De fato, há a exploração aqui, antes de tu sair, há a exploração da Eneva aqui, mas em terra. No mar, ninguém explora. As ONGs não deixam. Então, é um negócio sério. É um negócio seríssimo aqui, né? Elas têm muita força, né? Muita força. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Jonathan, se você precisar ir para outros compromissos, não se preocupe, nós entendemos perfeitamente e agradecemos sua participação. Boa noite. Meu nome é Geraldo Carvalho, eu sou economista e sou do governo do Maranhão. Eu fui convidado pelo Alexandre, que é meu amigo de outros negócios no passado, né, Alexandre? E estou no governo do Maranhão atualmente. E esse projeto, essa apresentação dessa descoberta que o professor Alain, que também conheço há muitos anos, fez, é sensacional, né? Dá uma riqueza gigante no subsolo da região, subsolo offshore, aqui da costa equatorial do Brasil, que pode ser explorada, deve ser explorada. Eu só queria fazer um lembrete que, por acaso, eu li recém que essa descoberta dessa bacia na Guiana provocou quase um conflito com a Venezuela, que a Guiana vai começar agora a exportar petróleo em breve, porque lá já abriram para empresas, assim, em especial americanas, explorarem, né? E o PIB do país vai dar um salto. É um país pequeno, um país de menos de 1 milhão de habitantes, menor que São Luís, e isso vai possibilitar, é quase como achar um bilhete premiado da loteria, né? Se souber aproveitar. O que se espera é que a Guiana faça vir uma Dubai, não vire uma Venezuela, né? Tomara que dê certo lá para eles. Mas obrigado pelo convite, falando. A apresentação foi muito boa. Obrigado. Eu que agradeço. A palavra, professor Alain, pode falar, fique à vontade. Fazer só um comentário sobre isso. O Brasil tem muito mais estabilidade, né? Embora aconteçam esses problemas ambientais, que são instabilidades jurídicas que afugentam o capital, né? Capital gosta de risco, mas gosta de risco geológico, não gosta de risco político e jurídico. A Guiana tem essa desvantagem, como a Venezuela, tem um risco político muito maior. Então, há esse problema desses conflitos, e o que se pode especular, eu não sou especialista em geopolítica, mas o que se pode especular é a entrada dos Estados Unidos via Guiana, embora, né, os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de petróleo do mundo. E a outra coisa que também já está acontecendo, isso eu ouvi da indústria, porque eu dialogo com a indústria inteira do Brasil, é que eles estão saindo daqui para ir para a Guiana, né? Deixando aqui para comprar campos na Guiana, embora tenha esse risco político por lá e jurídico. Mas você sai daqui e vai para lá porque os entraves... Eu se tiver problema ambiental, vamos lá, não tem problema. Se não puder, vamos travar. Ninguém pode explorar aqui Fernando Noronha, ótimo. Então, legal, mas tá proibido, tá proibido. Agora, o que nós não podemos fazer, eu disse, olha, explora. Lá na frente a gente vê se vai dar certo. E nunca deu certo. A pessoa compra um campo, passa 10 anos fazendo investimento, ou esse investimento é um investimento milionário, para se ter uma ideia, uma plataforma de petróleo é $1 bilhão a cada 24 horas. É $1 milhão a cada 24 horas. Então, é um risco que vale a pena, porque o retorno também é extraordinário. Pode ser 4, 5 vezes, mas pode ser 20 vezes mais. Então, o risco é grande, mas o retorno também é grande. Agora, o Brasil ele perde essa oportunidade porque justamente isso também foi um erro da indústria do petróleo, é isso que nós estamos refazendo esses caminhos, tentando fazer essa rede Amazônia Azul, para dizer que a academia está à disposição do IBAMA.
A academia tem gente, Geraldo, tu conhece aqui. Belisário, os senhores conhecem a Academia do Amazonas. A gente que tem muito conhecimento. Né? Tem muito conhecimento que pode ajudar. Chamem-nos. Eu estou falando da academia, eu não sou geólogo, mas chamem-nos. Chama os biólogos, vamos ver aqui como é que é isso mesmo. Tem, não tem? Vamos fazer o levantamento. Né? Porque né, se vocês olharem o parecer do IBAMA, é preocupante. É muito preocupante. É um parecer que remonta de coisas de 15 anos atrás que não existia. Mas, enfim. Doutor, a palavra continua franqueada. Doutor Valdir, você quer perguntar? Eu quero perguntar assim, Alan, boa noite. Eu sou Valdir Alecrim, sou dono de uma empresa de navegação, Navecunha. Nós trabalhamos aqui na região amazônica há mais de 45 anos com derivado de petróleo. O único transporte que nós fazemos aqui é derivado de petróleo em toda a bacia amazônica, desde compreendendo o sul do Pará, Belém, Porto Velho, Acre, toda a região amazônica. Esse encravo que nós temos ambiental e encravo das ONG dentro da Amazônia é horrível. É um gasto desnecessário que as empresas têm que ter aqui para sobreviver aqui. Entendeu? É muito complicado. O cara vem lá de um país para cá e começa a dar ordem. Eu vou citar o caso aqui de Santarém e de Itaituba. A gente trabalha também com transporte de grãos, é uma coisa complicada. Os caras ficam querendo parar e dizendo que vai acontecer isso, acontecer não sei o quê. O encravo que está tendo dentro do país, que o país podia crescer muito mais. Ok? Obrigado. É isso mesmo, Valdir. É isso mesmo. Principalmente que tu estás trabalhando numa área que é essencial para essa outra área aqui, mas tu trabalha no Rio, aqui trabalha no mar. E é essencial para a atividade petrolífera. A nossa reação, nesse sentido, é que o que o IBAMA alega, que é um órgão oficial do Estado brasileiro, eu também sou do Estado brasileiro. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão. A Academia do Brasil, 98% dela é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está dizendo que desconhece. E o que nós estamos falando é o contrário. Nós conhecemos e estamos à disposição. Então, para desconhecimento, a vacina é mais conhecimento. O que nós estamos sugerindo e oferecendo, eu disse, olha, vamos estudar mais. Por quê? Porque o que tu estás falando, Valdir, acontece aqui no Centro Espacial de Alcântara. A turma quer travar o lançamento de satélite do Brasil. Nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando do Brasil. Do Brasil. Aqui o que está se falando, não pode lançar porque vai devastar as terras aqui de Alcântara. Aí fizeram em torno de 150, vou ilustrar com outro aspecto que eu estou trabalhando também, com 150 acadêmicos americanos. Eu fui outro dia conversar e filmei o prefeito de Alcântara. O prefeito de Alcântara, filmei quilombola, perguntando, disse, vocês conhecem alguém dessa lista aqui? Alguém desses professores pisaram o pé aqui para falar sobre Alcântara? O prefeito quase me fala disso, eu não dei procuração para ninguém para defender Alcântara nos Estados Unidos. Mas é uma questão que nós chamamos da luta entre as nações. Então, tem franceses. Exatamente. Aqui no edifício, o Geraldo sabe, e devem ter um monte de francês aí com vocês também. Né? Tem. Como é que você trava o desenvolvimento do Brasil, que tem interesse da Guiana Francesa? Porque na Guiana Francesa vai ter que ter óleo também, gente. Vai ter que ter óleo lá também. Professor Allan Kardec, e no caso de Alcântara especificamente, na Guiana Francesa, eles têm lançamento de satélite em Kourou. Né? Isso. Tem a base de Kourou. E lá ninguém cria problema nenhum. A floresta lá é a mesma floresta amazônica e ninguém fala nada contra eles. Pois é, a Guiana Francesa, que é francesa, aí vem os franceses aqui para conspirar contra o desenvolvimento nacional. É só uma briga por competição, é só a competição de um negócio. Negócio. E essas ONGs ficam sendo usadas. Por exemplo, a questão dos corais na foz do Rio Amazonas, que
foi uma bandeira levantada pelo Greenpeace. Aquilo, obviamente, era, claro, lógico, claramente apenas um meio de evitar a prospecção. E nós vamos caindo nisso. Agora, deixa eu lhe contar. A Panamazônia, ela está começando esse processo de articulação política com os parlamentares, e um dos tópicos principais, na verdade, é o primeiro tópico na nossa conversa com esses parlamentares, é essa questão dos entraves ambientais, né? A gente realmente precisa, os nossos parlamentares precisam, só eles podem fazer isso, está na mão deles, é eles que têm que... Olha, eu sou muito amigo do novo presidente do WWF no Brasil. Ele começou a vida dele aqui no Amazonas, ele é um rapaz de Leonardo Lacerda. Ele começou a vida aqui no Amazonas nos anos 80, ele era diretor executivo da Vitória Amazônia, uma ONG, que criou muito problema aqui nos anos 80 para o Gilberto Mestrinho, padeceu na mão dessa ONG. Aí ele foi embora para o exterior, passou 30 anos no exterior, na Suíça, trabalhando também para uma ONG famosa lá, em Genebra, e agora ele está retornando para o Brasil, para Brasília, para lá. A missão dele vai ser foco total na Amazônia, ele está vendo? Então, essa pressão, ela não vai diminuir nem um pouco a pressão ambiental. As ONGs internacionais, elas estão se organizando para aumentar mais a pressão. Então, as atividades produtivas na Amazônia, nos próximos anos, elas vão sentir uma pressão como nós nunca sentimos antes. Vai ser fichinho o que aconteceu até hoje. Então, realmente, se os parlamentares brasileiros não se organizarem, e se a sociedade civil também não se organizar para cobrar desses parlamentares uma atitude forte em relação a isso, a Amazônia ela vai ser totalmente bloqueada economicamente. Isso é uma coisa que vai acontecer. Nós precisamos reagir de fato. Nós temos estados bloqueados, né? O Amapá está bloqueado. Exatamente. Amapá. Roraima com a Raposa Terra do Sol também. Está complemento. E há uma contradição, por isso a gente tem que fazer esse debate. Eu me disponho a fazer esse debate, se vocês quiserem, com os parlamentares, com quem quiser, porque sem energia a gente não faria nem isso. Sem energia, essa turma nem se comunicaria. Sem dúvida. Então, há uma contradição intrínseca. Eu acho que você tem que defender, sim, o meio ambiente. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Você tem que ter padrões. Mas seja qual for a forma de energia, ela agride o meio ambiente. Eólica, solar, qualquer uma agride o meio ambiente. Não existe fonte de energia que não agrida o meio ambiente. Então, você tem que fazer um balanço. Quais as opções que você tem à sua frente? E esse debate tem que ser estabelecido, para que não fique a impressão de que há uma fonte de energia super limpa, que vem de não sei onde, de repente, esse pirlim-pim-pim, essa coisa acontece e virou energia, né? Todo mundo aqui tem um megaton de energia aqui que você pode aproveitar. Isso não ocorre. Isso não ocorre, né? Energia implica nesse balanço. E os parlamentares, por isso eu concordo contigo, e é importante essa mobilização parlamentar. Aqui o governador, aqui o Geraldo sabe, o governador do estado está apoiando. Ele dialogou já com o governador do Pará, né? Isso é uma iniciativa nossa, Belisário. A gente, claro, não é uma iniciativa política, é uma iniciativa acadêmica, né? Mas a mobilização aqui do Maranhão está gigantesca. Nós vamos do estado, da prefeitura, da indústria, com um grande movimento, inclusive da imprensa, de apoio a isso, né? Então, o movimento está grande, mas esse é um movimento, eu fiquei muito alegre de ser convidado por vocês, mas esse é um movimento do Brasil, não é nosso sozinho. A gente não tem força, o Maranhão tem 17 deputados, o resto do Brasil inteiro, e me admirou, viu, eu não sei o quanto que vocês acompanham aí, mas me admirou o PDT, que é um partido nacionalista, ter entrado contra o desenvolvimento nacional. Eu acho que Brizola e Getúlio Vargas devem estar se mexendo no túmulo
Sem dúvida. Porque É verdade. eu não entendi. Mas, olha, a Panamazônia, nós vamos nas medidas das nossas limitadas capacidades, nós vamos defender essa bandeira também da exploração do pré-sal da Amazônia. Pode contar conosco. Perfeito. Bem, a palavra continua franqueada. A ministra Maria Deise, a senhora gostaria de fazer algum comentário? Sim. Se apresente, ministra, que eles não conhecem a senhora ainda. Está mudo, ministra. Ministra, a senhora está muda. Agora Sim, foi? Agora sim. Boa noite a todos. Professor, muito obrigada pela excelente explanação, muito instigante, realmente. Eu tenho a minha tendência é sempre defender tudo isso que foi falado aqui, e eu fico buscando, às vezes, argumentos. Eu pediria que o senhor me ajudasse com alguns argumentos. A energia extraída do petróleo. As pessoas falam que é uma fonte já ultrapassada, que não é limpa, mas eu imagino que com o desenvolvimento tecnológico, hoje, muita coisa boa possa ser vislumbrada na exploração petrolífera, não é? Eu gostaria que o senhor me desse assim, umas vantagens para eu poder argumentar e defender também por esse lado. Ministra, só explicar a sua posição. A ministra Maria Deise, ela é representante do Itamaraty na região norte. Para todos os estados da região norte, ela está sediada em Manaus. Então, é a ministra Maria Deise que informa e comunica o gabinete do ministro das Relações Exteriores todos os assuntos que acontecem aqui na região norte. Ela faz isso. Obrigada, Beleza. Eu peço desculpa, eu esqueci de informar esse detalhe. É isso mesmo. Eu sou chefe do escritório de representação do Itamaraty na região norte, nos 7 estados. Mas, professor, me ajuda com alguns argumentos nesse sentido. Por que é importante a indústria... Bem, nós sabemos financeiramente que, econômico-comercialmente, ainda não houve uma outra fonte de energia que ultrapassasse a importância do petróleo, como se pensava alguns anos atrás, não é? Mas eu gostaria que o senhor me desse um pouco mais de argumentos para que eu quero defender isso, sim. E essa questão do Amapá estar isolado, eu tenho a impressão que os países do lado estão todos explorando a bel prazer, né? A Guiana Francesa faz o que quer, Suriname e a Guiana também fazem o que querem, só o Amapá que não pode, né? Que ele está ali na linha, ele está colado neles, é o único que está. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esses dois aspectos, para que eu possa... Olha, a impressão a impressão do que está acontecendo, ministra, primeiramente, boa noite, muito prazer conversar com a senhora. Meu, professor. Aliás, saudar a única mulher do grupo, né? O setor discriminatório. O que acontece de fato, o que está acontecendo de fato é aquilo que o Brasil vislumbrou no passado. Não é nada que a gente não tenha verificado no passado. Essa indústria, a indústria do petróleo, né, ela teve uma grande crise em 1970, que é justamente quando o Brasil começou a exploração do etanol, da cana-de-açúcar. Mais recentemente, aí nos últimos 10, 20 anos, ele começou a exploração do biodiesel. O Brasil, né, ele tem, eu fui diretor da agência da área, ele tem a matriz mais limpa do planeta. Ele tem a matriz mais limpa do planeta. A grande pergunta a ser feita, né, para a senhora ter argumentos, nós não vamos discordar que haja problemas ambientais. Mas o primeiro argumento é aquele que eu falei anteriormente. Os problemas ambientais de onde? Todas elas têm problemas ambientais. Quando você coloca um painel solar, né? Ou então você coloca uma pá, que nós temos aqui no Maranhão, tem no Piauí, tem no Ceará, por causa de muito vento, vocês têm aquelas da energia eólica. Elas causam modificação do curso dos passarinhos. Elas matam
os passarinhos, elas modificam completamente que você, na verdade, você coloca uma parede. Então, o primeiro argumento que eu usaria para a senhora, né, é que qualquer que seja a energia, ela está causando um dano ambiental. Ela causa um dano ambiental. Essas energias ditas renováveis, elas precisam também ser armazenadas. E elas serão armazenadas em que tipo de substâncias criadas, em que tipo de química? As baterias são extremamente degradantes no meio ambiente. Baterias, você não gera energia sem acumular, você acumula energia. E você gera, né, agressões ao meio ambiente. Então, é aquilo que eu estava falando agora para o Geraldo. O debate não é se gera ou não agressão ao meio ambiente, é o que gera menores agressões. Quanto ao petróleo, a eficiência do petróleo é extraordinariamente, pela mesma razão que eu estou falando para a senhora, é extraordinariamente muito maior do que qualquer outro tipo de energia. A eficiência energética. O que é a eficiência energética? É aquilo que você entrega e aquilo que você extrai. A eficiência energética de um painel solar é baixíssima. É baixíssima e ela continua muito baixa. Até que se tenha tecnologia, o que existe é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Eu estou falando, está se vendendo, na minha opinião, está se vendendo uma grande ilusão. O que a gente pode conceder em alguma parte, mas o que está se vendendo é uma grande ilusão. Porque os carros elétricos, por exemplo, que vão circular na Suécia, ou que vão circular na Alemanha, eles vão ser alimentados por quem? Por petróleo. Não tem outra fonte. Eles vão ser onde é que tem energia eólica e solar para alimentar um país da envergadura de uma Alemanha? A Alemanha e qualquer país que seja rico, existe, ministra, estudos que demonstram que quanto mais rico, mais consumidor de energia. É simples. Quanto mais rico, mais consumidor de energia. Então, me diga, né, a pergunta que eu faço para quem quer defender é de onde se vai tirar essa energia limpa? Né? A energia elétrica, tá certo. Nós vamos mudar a estrutura de distribuição de energia. Então, aqui nessa cidade só entra carro elétrico. Então, tá bom. Não vai ter mais emissão de poluente. Mas lá, para gerar essa energia que você precisa, vai ser de óleo ou então de carvão. Na Europa, ou vai ser de óleo ou vai ser de carvão. Porque ou não nuclear, vai ser... Né? Não, eles não têm tanta nuclear. O negócio deles é... Por que eles estão... A briga lá da Europa e agora com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão querendo vender óleo para a Europa. Estão querendo para poder fazer o enfrentamento com a Rússia, né? Fazer um enfrentamento com a Rússia. E a China, espertamente, o que ela fez agora recentemente? Fez um acordo de 25 anos com o Irã. Ou seja, ela está garantindo fornecimento de energia por 25 anos. Então, ninguém, né? Eu acho que é uma grande interrogação de onde está saindo toda essa energia dita renovável. Porque o mundo está aumentando, mais gente está vindo, mais consumo de energia, e de onde está vindo de onde se planeja tirar essa energia renovável? Essa é a grande pergunta. Nós não podemos negar, o petróleo suja, sim, mas, por exemplo, há uma mudança de paradigma para ir para gás. Né? O gás é um pouco mais limpo do que o petróleo. O Brasil mesmo... Né? Se vocês me deixarem falar, gente, vocês estão falando com o professor. Então, o Brasil mesmo, por exemplo, ele está fazendo a nova lei do gás. O Brasil ele vai ter que usar gás. A fonte de energia nossa é baseada em diesel, que é extraordinariamente mais cara do que o gás. Então, vai haver essa migração. Mas hidrocarbonetos, que é gás e óleo, eles ainda vão continuar por muitos anos. O que a indústria com quem eu converso, eles estão fazendo está todo mundo indo, a gente vai ter que ir, mas a gente não acredita muito que esse negócio vá
né, que haja bases para esse negócio ser sustentável. Esse não é um negócio que, com quem que você dialoga com a indústria, você vê, ó, a gente vai porque está todo mundo indo, é uma oportunidade de negócio. E quem é capitalista vai mesmo, vai investir. Está todo mundo indo aqui para a eólica, para solar, não sei o quê, está fazendo a diversificação da matriz energética. Ótimo, vamos lá. Mas por isso que eu estou falando, essa abordagem geopolítica ela não pode ser deixada de ser levada em consideração quando você fala do petróleo, porque senão ele fica sozinho, diz, aí polui, mas e aí, vai ser quem? Quem mais? Interessa a quem que esse negócio saia fora? A pergunta que tem que ser feita também é essa. Lógico, sem dúvida. Nós temos, Belisário, só uma pergunta, nós temos, então, um potencial, na perspectiva de quem já estudou a região, pelo menos igual da Guiana, do Suriname? É maior. A perspectiva nossa é muito maior que Aí o senhor fala da costa do Pará, da costa do Maranhão e do Amapá também. Eu estou falando primeiramente de 20 a 30 bilhões, de uma forma modesta, só Pará e Maranhão, sem colocar Foz do Amazonas, sem colocar a Bacia Potiguar, que ali fica perto de Fernando de Noronha, que eles abarcaram, sem falar do sul do Brasil, da Bacia de Petróleo. Nós estamos falando, ministra, nós estamos falando em águas profundas, em áreas para além da plataforma continental. A plataforma continental ela é rasa, né? E essa aí nós estamos falando de profundidades em que a luz não chega. Eu acho difícil ter coral a 4.000 metros, a não ser que eles me digam que tenha. Né? Eu não sei se vai ter a 4.000 metros, vai ter coral. 6 metros vai ter coral. Não tem luz? Né? Como é que vai ter luz? Mas tudo bem, vamos lá. Então o que nós estamos falando é da costa do Brasil. Nós estamos falando do Pará, Maranhão, porque a Foz do Amazonas está essa briga desgraçada, que a Total foi embora, etc., e disse, nós não vamos abordar isso aqui porque isso é caixa de maribondo. Vamos falar do Pará, Maranhão, por enquanto, mas depois a gente vai ter que abordar a Foz do Amazonas. Como é que a gente vai deixar uma pepita, esse diamante do lado de fora do Brasil? Primeiro, a gente, para preparar para uma guerra, você tem que juntar força. E vocês são força que podem ser agregadas para a gente fazer o combate, né? Professor, deixa eu ver se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, senão vou passar para os seus comentários finais e também para os comentários do Alexandre Zucatelli. Edmari Porto, Rodrigo Barroso, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, vou passar para o senhor. Ô, Geraldo, por favor. Não, eu não vou fazer pergunta, só quer dizer que o papo está excelente. É uma pena que a hora está avançada, porque a gente poderia ir muito mais longe aqui, bebendo os conhecimentos do professor Alain e a ministra e todos nós aqui, mas infelizmente a hora está um pouco cansado já. Tá bem, então. Muito obrigado. Então, professor Allan Kardec, para os seus comentários finais e depois para as palavras do Alexandre. Por favor. Bem, gente, eu agradeço peremptoriamente, grandemente, essa oportunidade imensa de estar aqui dialogando com vocês. Foi uma gratíssima surpresa, uma alegria imensa quando o Geraldo primeiramente me falou, tem um pessoal querendo falar. E depois aqui conversando com vocês, nós estamos 9h15 da noite de uma terça-feira, desde 8, eu estou falando aqui do horário de Brasília, aqui do horário de São Luís, estamos aqui juntos falando sobre desenvolvimento nacional, e isso é algo que me anima muito, que eu fiz minha vida inteira e que eu faço minha vida inteira, eu formo gente, né? Eu sou professor, eu formo gente, eu quero formar gente, é o legado que eu tenho antes de ir embora para o túmulo, né? É que eu acredito na sobrevivência, que eu sou Allan Kardec. Então, agradecer, gente, me colocar à disposição. Acho que temos um grande desafio, uma bela luta, mas nós temos argumentos do nosso lado, nós temos uma oportunidade de defesa nacional, de defesa do Brasil, defesa dos nossos filhos e netos. Tem uma oportunidade grande. E agradecer aos senhores, a senhora, a ministra, né, a todos aqui que me deram essa oportunidade de dialogar com a Assembleia dessa envergadura, desse tamanho, né? E é isso. Muito obrigado. Aqui as minhas palavras. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Alexandre, mas antes de passar a palavra para o Alexandre, eu vou passar uma informação para vocês que eu soube agora.
5 minutos antes de começar essa nossa live. O senhor falou das Nações Unidas, né, da importância de levar o tema para lá também. E olha só que curiosidade. Nós temos uma associada que se chama Rosalia Arteaga. Ela, na verdade, já foi presidente da Panamazônia durante 2 anos. Ela está conosco desde o início, desde 2010. E ela também, atualmente, ela tem um cargo na diretoria. Ela é nossa alta comissária. O papel dela, basicamente, é divulgar a Panamazônia no exterior, né? Então, ela nos representa no exterior. E ela, quinta-feira depois de amanhã, em Londres, vai ser lançada a candidatura dela para a Secretaria-Geral da ONU. A Secretaria-Geral da ONU, normalmente, ela é indicada por algum país, então tem que ser geralmente algum diplomata de carreira, mas tem uma possibilidade no estatuto de ser alguém da sociedade civil. Então, várias entidades lá da Europa se reuniram e vão lançar em Londres, na quinta-feira, a candidatura dela. E a Panamazônia, obviamente, vai participar disso e tentar, né? A gente acha que as possibilidades são pequenas, mas a gente não descarta. Vamos trabalhar, vamos lutar para isso. Elisandro, Pois não. Só uma palavrinha antes de ligar, você falou aí essa questão da ONU, eu lembrei agora que, não sei se vocês sabem que há um brasileiro de 84 anos chamado Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura na década de 70, no governo Geisel, homem que criou a Embrapa, criou toda a rede de assistência às hematérias, uma boa parte da pesquisa brasileira. Ele ainda é vivo, é agrônomo, é professor, é palestrante, aos 84 anos, e foi indicado para a Nobel da Paz. Olha, né? Que bom. Nós estamos aqui Maravilha. torcendo que ele seja o primeiro Nobel brasileiro, não temos nem o Nobel, infelizmente. E, por um orgulho muito pessoal, ele foi colega do meu pai, Viçosa, meu pai também é agrônomo, foi colega dele, e meu pai trabalhou com ele nos anos 70, quando meu pai era do INCRA. Então, eu tenho, pessoalmente, a memória da minha infância, Alisson Paulinelli, e se ele vencer, vai ser um orgulho nacional. Tomara que sim. Meus parabéns. Vamos torcer e fazer campanha para ele, né? Claro. Alexandre Zucatelli, está com você a palavra para as palavras finais e encerramento, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer aqui todos que puderam ficar até essa hora da noite. Eu estou muito satisfeito e feliz de poder participar dessa brilhante apresentação que o professor Alain brilhantemente pôde compartilhar conosco seus conhecimentos, estudos. A ideia, na realidade, professor Alain, a princípio, era, de fato, poder entender essa nota técnica, para, a partir daí, nós, dentro da nossa Associação Pan Amazônia, juntamente com nossos conselheiros, poder fazer com que todos compreendam a importância desse estudo, do que o senhor apresentou aqui para nós, da grande possibilidade dessa exploração em petróleo, em gás, nessa região amazônica desses 3 estados, né, que tem um grande potencial. Eu vejo como muito importante o Belisário poder aí, nesses próximos 2 dias, compartilhar o vídeo no nosso grupo de WhatsApp, onde nós temos praticamente hoje 200 pessoas integradas. Fiquei muito feliz e satisfeito o senhor Valdir Alecrim poder ter participado até o final dessa apresentação. É um grande empresário, pioneiro aqui no estado do Amazonas, onde tem vasto conhecimento, sabe de todas as dificuldades que toda a nossa região tem, e isso aí é muito importante para a gente, porque o conhecimento dele e ele poder ter nos dado a oportunidade também de lhe ouvir hoje nessa apresentação, com certeza ele vai poder compartilhar conosco, dentro da Pan Amazônia, informações importantes e apoiar, acredito eu, nessa ideia da gente defender, de fato, o desenvolvimento, o desembaraço, o que for necessário, para a gente também poder ser uma voz, junto com você aí no Maranhão,
entre os outros estados também que contempla essa grande oportunidade aí desse pré-sal da exploração petrolífera, para que a gente possa estar juntos, podendo agregar os valores de pensamentos, ideias compartilhados aqui que foi apresentado hoje, para a gente poder buscar realmente ter as conquistas por tão sonhado avanço de um desenvolvimento econômico maior da nossa região amazônica. Então, meus agradecimentos aqui a você, professor Alain, por essa participação brilhante que teve nessa noite, como também todas as outras pessoas aqui que oportunamente ficaram até o final. E eu vou estar à disposição para, quando o senhor precisar estar compartilhando alguma coisa, trocar alguma informação. Nós temos o Belisário também, que ele é o diretor executivo da PAN Amazônia, que também ele é um maestro dentro da nossa entidade, faz um trabalho brilhante. E fique à vontade. Quando quiser compartilhar alguma coisa, conversar, nós vamos estar aqui sempre à disposição, viu? Demais, meu muito obrigado mesmo. Obrigado também. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.